Neste vídeo nós vamos abordar o Uchiha mais poderoso de todos os tempos. Isso é bastante obscuro para muitas pessoas. Muitos nem sequer sabem que ele existe. Estamos nos referindo a Hikaku Uchiha, um ninja que viveu durante o período dos reinos combatentes. Ele pertencia ao clã Uchiha, uma época em que o clã teve que enfrentar guerras contra vários clãs poderosos, incluindo o clã Senju. Hikaku viveu numa época em que ser forte era realmente crucial. Dado que as apostas estavam muito altas, como podemos afirmar que ele era mais forte que Madara naquela época. Nos registros, é mencionado que, mesmo sendo jovem, Hikaku era o indivíduo mais talentoso do clã Uchiha, o que é significativo, dada a competição acirrada naquela era. Vale ressaltar que a história de Hikaku não é contada no mangá. Ele aparece apenas em um único painel e não recebe muita atenção. No entanto, reclamar sobre isso não faz justiça ao personagem. Vamos explorar a história dele, que não está no mangá. Hikaku Uchiha é muito mais poderoso que Shishui, apesar de ter aparecido por um curto período. Eu investiguei profundamente para descobrir o que aconteceu com Hikaku Uchiha ao longo de sua vida, como ele morreu, e vou cobrir todos esses aspectos neste vídeo. Encontrar essas informações foi muito desafiador. Então, eu peço carecidamente que inscreva-se no canal e curta esse vídeo para reconhecer meus esforços. Esse passeio promete ser muito interessante. Agora sobre a vida de Hikaku. Ele nasceu em um pouco depois de Madara, sendo um ano mais jovem. Ao contrário de Madara, ele não tinha irmãos, e seus pais não eram tão conhecidos no clã Uchiha, sendo considerados Uchiha de nível inferior. Sei que o seu pai, Tajimi Uchiha, Madara era o líder do clã Uchiha, e portanto a liderança do clã passaria para a mãe de Tajimi. Dessa forma, Hikaku não era inicialmente esperado para se destacar como um shinobi. No início de sua vida, muitas pessoas pensavam que ele estava destinado a morrer no campo de batalha, como muitas outras crianças naquela época. Desde muito jovem, foi enviado para diversas batalhas quase desde o seu nascimento. Ele começou a lutar durante o período dos reinos combatentes contra vários clãs, incluindo o clã do Sarutobi, do Uzumaki e o Senju. Desde os 5 anos de idade, não apenas sobreviveu a essas batalhas, mas se destacou nelas, tornando-se um ativo valioso desde tenra idade. Sua habilidade superava a de muitos adultos do clã Uchiha, o que trouxe prestígio para seu pai e para o lado da família que nunca havia produzido shinobis formidáveis. Passou toda a infância lutando. Mas Hikaku Uchiha não era um Uchiha comum. Nunca cedeu ao ódio e outras emoções semelhantes. Ele despertou o Sharingan depois de testemunhar seu esquadrão ser exterminado por Sasuke Sarutobi. Sim, o nome da tristeza, Tobi. O líder do clã naquela época era Sasuke. De fato, Sasuke Sarutobi era um shinobi extremamente poderoso que havia eliminado vários Uchihas, incluindo todo o esquadrão de Hikaku. Quando tinha cerca de 11 anos, isso motivou o Hikaku a despertar seu Sharingan. Ele enfrentou brevemente Sasuke Sarutobi e foi derrotado, estando prestes a ser morto. No entanto, reforços chegaram, incluindo Madara, que já havia rompido seu relacionamento com Hashirama desde a infância. Hikaku foi salvo por Madara e seu pai, e todos ficaram aliviados, pois reconheciam o valor de Hikaku como um ativo valioso. Apesar de não estarem satisfeitos com as ações de Sasuke Sarutobi, especialmente Hikaku, que testemunhou a tragédia, a chegada dos reforços marcou um ponto crucial nessa história tumultuada. Naquele dia, ele jurou caçar, derrubar e matar Sasuke Sarutobi pelo que fez ao Uchiha. Sua declaração não era apenas um vazio desejo de vingança, ele buscava algo diferente. Hikaku não era um shinobi movido pela vingança. Ele ansiava por justiça, queria irromper o ciclo de guerra e destruição. A única maneira de alcançar isso, ao seu ver, era garantir que o clã emergisse vitorioso. Ele passou muitos anos lutando nesta guerra interminável. Aos 16 anos, seu Sharingan havia se desenvolvido totalmente, com seus 3 tomoes. Suas habilidades eram notáveis, usando todas as transformações de natureza única. Além disso, era proficiente em jutsu de selamento e cura, destacando-se como um sensor hábil.
Hikaku tornou-se um shinobi completo. E nesse ponto, Madara assumiu a liderança do clã Uchiha, despertando Mangekyo ao lado de Izuna. Hikaku ficou um pouco ofuscado pela ascensão de Madara como líder. No entanto, ele confiava em Madara e na tarefa que este lhe atribuirá. Depois que Madara se tornou o líder, Hikaku enfrentou dificuldades, mas estava pronto para o desafio. Na guerra, moderou uma história constante de luta contra Hashirama e o clã Senju. Muitos não sabem que o clã Uchiha não estava apenas lutando contra o Senju. Era uma luta generalizada. Dada a grande força dos Uchihas, Hikaku tornou-se um general, liderando o clã nas linhas de frente contra os Sarutobis, Shimurus, Uzumakis e outros clãs poderosos. Enquanto Madara enfrentava Hashirama, Hikaku enfrentava os desafios apresentados pelos Sarutobis, Shimurus e Uzumakis e outros clãs formidáveis. Ele ainda tinha que lidar com a formidável força de oponentes e a responsabilidade de liderar essa segunda frente desde os 16 anos na guerra. Rapidamente, começou a organizar um clã Uchiha em um exército, tendo controle sobre uma parte significativa. Sendo conhecido como um general, destacou-se na estratégia de campo de batalha, vencendo batalhas contra alianças formadas por 3 ou 4 clãs, que tentavam derrotar os Uchiha. Mesmo em desvantagem numérica de 5 para 1, vencia com estratégia brilhantes e sua habilidade poderosa no campo de batalha. Alguns inimigos chegaram a afirmar que nunca viram um jutsu que Hikaku não pudesse copiar com seu Sharingan. Quando completou 18 anos, conseguiu derrotar 100 oponentes simultaneamente. Não eram simples oponentes, era clã Yamanaka, Nara e Akimichi, que já estavam formando uma aliança contra a qual lutavam. Hikaku liderava um pequeno esquadrão que protegia uma cidade na Terra do Fogo. Sua missão era defendê-la contra outros clãs com missões para conquistá-la. Ele conseguiu com sucesso, matando 100 inimigos naquele dia, incluindo os líderes dos clãs Yamanaka, Nara e Akimichi. Essa vitória forçou os 3 clãs a recuarem não apenas da cidade, até também na guerra. Hikaku ficou muito conhecido por ser esse gênio na batalha. No entanto, algo aconteceria que mudaria a vida de Hikaku para sempre. Ele nunca esquecerá Sasuke Sarutobi, o homem que não mostrou misericórdia aos seus amigos quando era criança. Um dia, através de outros seus esquadrões de escoteiros, descobriu que Sasuke Sarutobi estava próximo. Ele então partiu para encontrar o homem antes que pudesse alcançar Sasuke Sarutobi. No entanto, ele encontrou uma Kunoichi, Amada Sarutobi, uma poderosa shinobi de sua idade que havia lutado na guerra. Sem o conhecimento dele, Mada era a filha de Sasuke Sarutobi. Hikaku e Mada lutaram, com o Hikaku finalmente prevalecendo, mas escolheu mostrar misericórdia e poupou sua vida, levando-se como prisioneira. Na época, ele não sabia da relação dela com o Sasuke Sarutobi. Depois de aprisioná-la, começaram a conversar, e as coisas se desenvolveram. Hikaku iniciou um romance com a filha de seu inimigo mais odiado. Era uma situação peculiar, pois ela continuava sendo uma prisioneira do clã Uchiha. Embora fosse sua amante, ela não tinha permissão para sair. E Hikaku garantia que muitos ninjas estivessem sempre observando ela, temendo a tentativa de resgate por parte do clã Sarutobi. Em certo dia, Mada confessou ser a filha de Sasuke Sarutobi. E o pior ainda foi que revelou estar grávida de Hikaku. Ele ficou em conflito consigo mesmo, sem saber o que fazer. Teria um filho, um Uchiha Sarutobi, algo sem precedentes no período dos reinos combatentes, já que os clãs raramente se casavam fora de seus próprios clãs. Hikaku estava perdido sem saber como lidar com a situação. Não podia contar a Madara, seu líder, porque ela nunca havia revelado a verdade. Certamente ela poderia ter feito, mas optou por não fazê-lo, sabendo que isso daria uma vantagem estratégica significativa ao clã Uchiha, ao saberem da existência de uma filha do inimigo. Hikaku, agindo impulsivamente pela primeira vez em sua vida, enviou uma carta formal para Sasuke Sarutobi, desafiando-o para um confronto. A batalha até a morte foi aceita estranhamente por Sasuke Sarutobi. Isso porque, antes de mais nada, Sasuke queria sua filha de volta.
claro, né? Mas também tinha um plano quando ele se encontrasse para o clímax da luta contra o clã Sarutobi. Ele havia estabelecido uma armadilha, emboscando os Uchihas que estavam observando, e conseguiu recuperar a Mata, a mãe grávida. Ela resistiu, pois não queria voltar. Amava tanto Hikako que não conseguia ficar longe. Sasuke Sarutobi percebeu que Mata teria um filho, e sabia que seria um Uchiha, pois ela estava prisioneira do clã Uchiha por mais de um ano. Ficou extremamente irritado por não poder aceitar um descendente do clã Uchiha. Mata lutou contra seus salvadores enquanto Hikako enfrentava o Sasuke Sarutobi. No entanto, Sasuke mudou de tática de maneira impensável. Ele matou Mada, sua própria filha, dando à luz seu neto. Ele não queria manchar a linhagem Sarutobi. Hikako, atônito, viu tudo acontecer. Este homem não apenas matou mais um de seus companheiros, mas também desta vez foi a pessoa que ele mais amava. Junto com seu futuro filho, a angústia era esmagadora, e Hikako despertou o Mangekyo Sharingan com tamanha raiva, dominando completamente Sasuke Sarutobi. Hikako e Sasuke Sarutobi destruíram cada Sarutobi no campo de batalha. Hikako nunca sentiu tanto ódio em toda a sua vida, mas agora tinha uma escolha. Poderia usar esses novos poderes para garantir que seu clã Uchiha saísse vitorioso. Ele começou a conquistar vitórias ainda mais devastadoras, aliando-se com o clã Senju. Foi nesse momento que o irmão mais novo de Madara morreu. E assim, conhecemos o desenrolar da história. O assassino recebeu seu Mangekyo Sharingan e enfrentou Hashirama pela primeira vez durante o período dos reinos combatentes. Nesse ponto, o clã Uchiha formou um pacto com o clã Senju, fundando assim a Vila da Folha. Hikako nunca gostou muito disso, pois as pessoas contra as quais ele lutava durante toda a sua luta, aqueles que tiraram tudo dele, eram agora seus aliados. Foi um momento muito estranho. Para piorar as coisas, seus olhos estavam perdendo a luz. Ele nunca teve um irmão cujos olhos poderia tomar para ganhar uma nova luz. Como Madara fez, Hikako ficou cego e, mesmo assim, lutou intensamente pelo seu clã. Ele fez lobby interessamente para Madara se tornar seu primeiro Hokage, mas como sabemos, Hashirama foi escolhido. Mesmo cego, Hikako continuou lutando pelo seu clã. Ele foi morto na primeira guerra ninja enquanto enfrentava Hashirama. O primeiro Hokage percebeu que Hikako Uchiha não era de forma alguma um oponente tão fácil, mesmo sem seu formidável Mangekyo Sharingan e sua visão comprometida. Hikako ainda era considerado um dos oponentes mais perigosos. E assim, terminou a história de Hikako. Se você precisou dessa narrativa, por favor, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Foi um desafio muito grande reunir tantas peças de diferentes fontes para contar essa história.